vamos finalizar o nosso caso prático. Vou só fazer uma retrospectiva, tá? Então, essa é a terceira aula do caso prático que nós iniciamos. A primeira aula, nós fizemos uma interpretação daquela sentença, fizemos a leitura da sentença e analisamos ponto a ponto. Na segunda aula, nós iniciamos a realização do nosso cálculo aqui no sistema do PJ Calc. Então, nós parametrizamos os dados iniciais do cálculo, tá? Como faltas, férias, histórico salarial, tá? Então, essas informações aqui, ó, já foram preenchidas, tá bom? Tá? E nós também parametrizamos o cartão de ponto. Fizemos os ajustes manuais que era necessário também, que nesse caso tinha, tá? E agora, depois de digitar o cartão de ponto, fazer os ajustes necessários, nós vamos dar continuidade ao nosso cálculo. Então, na aula anterior, nós paramos ali, realmente na digitação do cartão de ponto, terminando de fazer os ajustes manuais que eram necessários. Então, depois de digitar, a gente clica aqui, ó, visualizar cartão. E nós clicamos em apurar cartão de ponto, para que o sistema faça o cálculo das horas, tá? É só clicar aqui. E aqui está horas trabalhadas, horas extras, horas intra-jornada, e aqui nós temos também dias trabalhados. E no nosso cálculo, nós vamos apurar, deixa eu trazer aqui para vocês. Ó, horas extras, intra-jornada, nós temos aqui pausas de 15 minutos, tá? Então, o trabalhador ele teria direito a 2 pausas de 15 minutos por dia trabalhado. Eu não coloquei lá no cartão de ponto, mas era uma forma de se fazer também colocando no cartão de ponto. A gente vai colocar direto na verba. E também nós vamos calcular o adicional de insalubridade, tá? Então, vem aqui em verbas e vamos começar as apurações. Então, veja, nós temos o adicional da insalubridade para calcular e as demais verbas calculadas pelo valor da hora. O adicional de insalubridade, ele se trata de uma parcela de valor fixo. Então, nós sempre iniciamos o cálculo pelas parcelas de valores fixos. Na verdade, a gente começa pelas parcelas, pelo salário base, tá? Então, se não tem salário base para ser apurado, como diferença salarial, comissão, aí nós vamos para as parcelas fixas, como insalubridade, periculosidade, transferência. E por último, tá? Nós vamos pelas parcelas calculadas pelo valor da hora trabalhada. E por que nós precisamos fazer isso, tá? Porque as parcelas fixas, tá? As parcelas salariais fixas entram na base de cálculo das horas extras, tá? Do intra-jornada, dentre outras parcelas salariais. O intra-jornada aí nós temos uma discussão se entra ou não, tá? Na base de cálculo essas demais parcelas, ou se somente é o salário base mesmo, mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão agora. Então vamos lá. Primeira verba a ser apurada é o adicional de insalubridade, grau médio. Então peguei aqui, clico em salvar. O sistema ele já faz todo o cálculo. O adicional de insalubridade é calculado pelo salário mínimo, tá? Ele vai proporcionalizar, multiplicar por 0,20, que é o percentual. E a gente marca aqui os reflexos. Mas antes disso, tem um detalhe importante, ó. Adicional da insalubridade devido somente nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, maio, junho, julho e agosto não vamos calcular. Então, eu preciso vir aqui, ó, em ocorrências, tá vendo? E vou retirar os meses, ó. Aqui está ticado os meses que serão apurados. Então, eu vou desmarcar, ó, maio, não vai, nem junho, nem julho, nem agosto. Tá? Então, agora o sistema ele não vai calcular o adicional da insalubridade nesses 4 meses. E clico em salvar. Aí, vamos marcar os reflexos devido. 13º e férias.
que são apenas esse. Opa, vamos ver aqui o que o juiz trouxe na sentença, né? Vamos ver se tem reflexo mesmo, porque se não ter, a gente não calcula. Tem uma frase no direito do trabalho, é que se não está nos autos, não está no mundo, tá? Aqui, ó. Eu que esqueci de anotar. Férias, tá? 13º salário e FGTS, além da integração na base de cálculo das horas extras. A gente selecionou férias, 13º, e ele já traz aqui marcado a incidência do FGTS. Vamos aqui pegar uma verba de horas extras. Peguei horas extras, 50%. Salvar. Tá? Aí a gente vai ter uma pequena questão. O adicional da insalubridade, ele é base de cálculo das horas extras. Tá? Mas aqui eu tenho o valor da hora trabalhada. E o adicional de insalubridade, ele não está pelo valor da hora, ele está seu valor integral. Então não tem como eu pegar duas verbas para ser base de cálculo, tá? Mas essas verbas não estão com a mesma, como posso dizer, parametrização, configuração. Ou ambas estarão cheias, ou ambas estarão o valor da hora, tá? Fer, o que eu faço aqui então? Eu cadastro o valor cheio do salário base, ou eu calculo o valor da hora do adicional de insalubridade? Tanto faz, tá, gente? O cálculo, ele vai dar o mesmo valor, independente da forma que você escolhe. Mas qual forma eu vou escolher? Eu vou encontrar o valor da hora do adicional de insalubridade, tá? Então, eu vim aqui em liquidar, vou imprimir. Imprimir. Vamos só pegar aqui o valor do adicional de insalubridade de cada ano, né? Porque o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Vou até fazer essa comparação depois para vocês verem, tá? Ok, vamos lá. Aqui, insalubridade, ó, R$ 190,80. Deixa eu pegar aqui nosso arquivinho do Word, que a gente está fazendo anotação. Vou fazer todas as anotações no mesmo arquivo. Onde eu coloquei o arquivo, não sei. Aqui. Mais assim. Ó, no ano de 2018, 190,80. No ano de 2019, 199,60. Tá. Vamos lá. Por quê, Fer? Porque é calculado sobre o salário mínimo. Então, aqui a gente tem o salário mínimo, ó, 954 em 2018, é apurado 20% desse valor, tá? Em 998, foi apurado 20% desse valor. Então, veja que o valor está cheio, o valor está integral, o valor não está proporcional. No entanto, no nosso histórico salarial, nós cadastramos o valor da hora, tá vendo? R$ 4,88. Então, considerando o quê? Tá? Considerando que o salário mínimo, tá? Ele é feito para os trabalhadores que trabalham 220 horas mensais, tá? Ali são as horas de efetivo trabalho, mas as horas de descanso, tá? Então, o salário mínimo é estipulado considerando a carga horária mensal de 220. Então, como que eu faço para encontrar o valor da hora? Se o salário cheio era R$ 190,80,
tá? Para 220 horas de trabalho, a gente faz o quê? Eu pego esse valor e divido por 220. Encontrei o valor da hora do adicional de insalubridade. A gente vai fazer a mesma coisa embaixo, ó. Só puxar aqui, ele faz a fórmula. Tá bem? Então, eu posso cadastrar lá o valor da hora. Vou cadastrar. Também aqui no histórico, clico em novo. Coloco aqui, ó, adicional de insalubridade. Da hora, tá? A gente vem e coloca aqui. Então, de setembro de 2018 a dezembro de 2018, 0,87. Clico no mais. De janeiro de 2019 a outubro de 2019, 0,91. Prontinho. E clico aqui em salvar. Qual que é a questão aqui? Tá? A gente precisa lembrar de retirar os meses que não teve. Então, maio, junho, julho e agosto eu vou deixar 0 para o meu cálculo ficar correto. Salvei. Mas o que eu vou fazer, tá, gente? Porque o intuito da aula não é apenas nós resolvermos o caso em questão, né? O intuito da aula é que eu consiga criar essa visão estratégica em cada um de vocês. É que eu consiga que vocês peguem um processo, tá? Analisem uma sentença, façam um cálculo e vocês consigam analisar a melhor forma de trabalhar, tá? Sempre falo, não é apenas eu trazer uma fórmula correta, não. Eu preciso que vocês tenham esse olhar, tá? Até porque é isso que vai fazer você ser um profissional fora da média. É você ter esse total domínio. Então, eu vou cadastrar aqui os valores cheios, tá? Então, aqui, ó, o valor da hora trabalhada, tá, R$ 4,88, certo? Até abril de 2019. Então, deixa eu anotar isso, ó. Até abril de 2019. 4,88. E de abril de 2019 em diante, 5,13. E o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, se eu tenho um valor da hora, estou calculando o adicional de salubridade considerando carga horária mensal de 220. Esse trabalhador não fazia 220 horas, ele era horista, tá? Então, tem uma variável muito grande. Mas para eu fazer o cálculo das horas extras, para pegar o valor cheio, eu vou multiplicar aqui por 220. Por quê? As outras verbas eu estou considerando desta forma. Tá? Então, aqui, se ele trabalhasse essas 220 horas, lógico que aqui está considerando descanso semanal remunerado, nós teríamos R$ 1.073,60, R$ 1.128,60. Eu vou clicar aqui no salário cheio. Só para nós compararmos, tá? Setembro de 2018 a abril de 2019, R$ 1.073,60. De maio até a data final do cálculo, R$ 1.128,60. Salvar. Porque eu vou fazer só pra gente comparar, tá? Então, veja. Aqui nas horas extras, essa é a forma que eu faço. Essa é a forma que eu fiz nesse cálculo. E essa é a forma que eu acho mais fácil, mas eu vou mostrar também outra forma. Então, aqui está o valor da hora trabalhada, tá? Então, o que eu vou fazer? Como aqui hoje eu tenho o valor da hora trabalhada, eu vou pegar o adicional da insalubridade pelo valor da hora. Mas o que eu preciso mudar aqui? Aqui, ele vai dividir pela carga horária, que é 220.
Eu não quero, porque eu já tenho o valor da hora trabalhada. Ele divide pela carga horária justamente para encontrar o valor da hora trabalhada. Então aqui eu vou deixar o divisor 1, tá? Por quê? 4,16 dividido por 1 mantém 4,16, tá bom? Aí o multiplicador 1,5, porque para 1 para manter o valor da hora e o 0,5 para acrescer ou adicional de horas extras, tá? E a quantidade importada do cartão de ponto, as horas extras. E clico aqui no maisinho, tá? Salvar. Regerar, ok. Agora eu vou fazer o teste. Horas extras 50%. Vamos colocar aqui o nome teste, tá? Só pra gente comparar. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar o valor cheio, tá? O salário cheio. Ele vai pegar o salário cheio e eu vou pegar também o adicional de insalubridade, ó. Então aqui nesse primeiro histórico salarial estão as verbas que eu cadastrei aqui no histórico. Aqui em verba estão as verbas que nós apuramos, tá vendo? Ó? A gente já apurou insalubridade e horas extras. O que é a base de cálculo das horas extras? É a insalubridade. Então eu pego o salário cheio e coloco proporcionalizar não. Tá? Fer, por quê? Não vou entrar nesse mérito, a gente tem uma aula sobre proporcionalizar aqui disponível, tá? Disponível tanto na formação quanto no fundamental, então aconselho vocês a assistirem essa aula. Mas proporcionalizar seria ali proporcionalizar de acordo com os dias trabalhados. Igual aqui em setembro, tá? Que ele trabalhou apenas o dia 20, a partir do dia 26. Então ele ia pegar o valor do salário, dividir por 30 e multiplicar pela quantidade de dias trabalhados. Isso ia reduzir o valor da hora, né? Então é sempre o valor cheio para a gente considerar o valor da hora. E aqui na insalubridade, eu vou pegar o valor integral, que é o contrário de proporcional. Vou pegar o valor cheio, tá? Aí clico no maisinho das duas. Então, o sistema vai somar o salário com o adicional. Aí ele vai dividir por 220. Aí aqui eu vou manter, porque eu estou com valores cheios. Restante igual, multiplicar por 1,5 e a quantidade importada do cartão de ponto, horas extras. Salvar. E gerar, ok. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Gente, é muito importante, tá? Que vocês façam testes no sistema. Então, a Fer, eu pensei em fazer dessa forma. Será que dessa forma dá certo? Testa, tá? Olha só. Horas extras 50%, ó. 1.246,61. Horas extras, teste 1.246,20. Ah, Fer, mas deu uma diferença de centavos. Não tem problema, isso aqui é diferença de aproximação, tá? Mas vocês podem ver que o valor é o mesmo. Então, não importa qual forma você vai fazer, você tem que apenas ter essa malícia ali. Se você está pegando pelo valor da hora, mudar o divisor para 1. Se você está pegando os valores cheios, você precisa encontrar o valor da hora trabalhada, tá? Lá para o finalzinho. Aqui, ó, tá vendo que a gente pede para integralizar? Porque vai sempre considerar os R$ 190,80. Tá vendo aqui no mês de setembro que foi que o cálculo começa a partir do dia 26? Não faz sentido eu pegar esse valor proporcional, né? Porque ele não recebeu menos porque ele reduziu o valor da hora. Ele recebeu menos porque ele trabalhou menos, tá? E aqui as horas extras, tá vendo? Ó, a base 5,75, porque somou o valor da hora do salário básico com o valor da hora do adicional, ó. Divisor 1, multiplicador 1,5, aqui é a quantidade. E ó, no teste, o que ele fez? Ele somou o valor da hora, ó, do salário cheio com o adicional de insalubridade. Aí ele vai dividir por 220 para encontrar o valor da hora. Tá? Para encontrar isso daqui, ó. Que a gente já tem informado aqui. Então, viu que não tem diferença a forma que você vai apurar. Só precisa ter esses cuidados. Ou os dois proporcional, tá? Aliás, os dois proporcional não, sempre a base cheia, desculpa. Ou os dois a base cheia, ou pelo valor da hora. Bem? Então, vamos continuar.
Eu vou excluir aqui o teste, porque eu prefiro trabalhar aqui desta forma, tá bom? Pelo valor da hora, aqui, desse jeito. Então, vamos dar seguimento. E a gente vai marcar os reflexos. 13º e férias e repouso. Deixa eu ver aqui nas nossas anotações. Tá? Aqui, ó, reflexos, descanso, incluindo férias, 13º e FGTS. Aí vocês podem falar assim, Fer, mas no Olerite tem horas extras 70%. Realmente, no Olerite tem. Mas, e por que você calculou 50%? Porque no processo a única informação que eu tinha era para utilizar o adicional legal ou se tivesse um adicional mais benéfico previsto na CCT. Mas as partes não juntaram a convenção coletiva, tá? Então eu vou manter o adicional legal. Provavelmente a CCT tinha um adicional mais benéfico. E a gente vai deduzir, tá? Aí agora nós vamos calcular o intra-jornada. Só mostrar para vocês aqui, ó. Ao intra-jornada, como a gente marcou aquela opção, ele sempre considera 1 hora. Se a gente não tivesse marcado essa opção aqui, ele ia considerar, ó, essa opção aqui, ó. A gente colocou para apurar um intervalo integral. Se nós tivéssemos deixado aqui do artigo 71, ele ia apurar apenas os últimos 20 minutos, tá? Eu venho aqui em expresso, intervalo intra-jornada, cadê? Aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na hora extra. Ó, vou pegar o adicional de insalubridade. Ó, primeiro vamos pegar o salário cheio, o valor da hora trabalhada. Vou pegar aqui o adicional de insalubridade. Aí entra numa discussão. Fer, entra ou não o adicional de insalubridade na base de cálculo do intra-jornada? Gente, depende, tá? Hoje nós estamos vendo aí um movimento que a maioria dos tribunais está, às vezes, afastando as demais parcelas salariais no intervalo entre a jornada. Mas nesse caso aqui eu vou considerar. Por quê, Fer? Porque eu sei que esse juiz que eu trabalho considera. Então é sempre um teste, tá? O que você vai fazer? Você vai considerar no seu cálculo? Não sei, você pode pesquisar ali o TRT que você está atuando e ver o posicionamento do tribunal. E depois você vai descobrir se o juiz considera ou não, porque ou ele vai pedir para você modificar, ou ele vai pedir para você manter o cálculo, se você ter uma impugnação sobre esse tema. Então aqui eu vou deixar, tá? Porque esse juiz eu sei que ele mantém. E aqui eu vou mudar o divisor, uma vez que a gente já tem o valor da hora. Multiplicador 1,5. Tá? E a quantidade importada do cartão de ponto, mas aqui, ó, horas intra-jornada. Clico no maisinho, salvar. Regenerar OK. Nesse caso aqui, as horas intra-jornada também foi deferido reflexo, né? Os mesmos das horas extras. Eu venho e seleciono 13º, férias e repouso. E agora, por fim, nós temos o intervalo, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma verba. Um nome parecido, senão é só a gente pegar alguma de hora extra e mudar, tá? Vou pegar aqui essa de horas extras mesmo e a gente altera. Então, nós temos aqui esse intervalo, pausas de 15 minutos. Defira ao reclamante o pagamento da remuneração das pausas suprimidas, equivalente a 30 minutos, por dia trabalhado, que deverão ser acrescidos do adicional de 50%, ou adicional normativo mais benéfico, bem como reflexos, tá? Em descanso, férias e 13º salário e FGTS. A gente já viu aqui uma verba de horas extras, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, intervalo previsto em lei, tá? E vai dar 30 minutos por dia. No entanto, aqui nós temos uma pequena questão.
tá? Por que que a gente tem aqui uma pequena questão? Nós temos que é 30 minutos, né, por dia trabalhado. Então, nós vamos precisar configurar aqui de uma forma, tá? Que vai dar certo, tá? Que a gente consiga apurar. Como a gente vai fazer isso, tá? Ó, eu mudei o nome, vou pegar aqui pelo valor da hora. Vou mudar o divisor para 1. Então, olha só, vamos lá. O juiz deferiu esse intervalo. Ele reconheceu que aqui tem 30 minutos por dia. Ó, ele traz aqui pra gente. Tá? Equivalente a 30 minutos por dia trabalhado. Então, eu tenho o valor da hora. Ele reconheceu o adicional de 50%. Então, eu vou pegar esse valor da hora e vou acrescer esse adicional de 50%. Então, vou multiplicar por 1,5. 1 para manter o valor da hora, 0,5 para crescer o adicional. E esse 0,3, né? Esse 0,3, não, calma aí, que a gente vai desenvolver o raciocínio. E esses 30 minutos, ele é devido por dia trabalhado, tá? Então, eu tenho aqui essa informação, dias trabalhados. Então, eu consigo multiplicar por ele. Mas, vamos lá, eu preciso entender que é o quê? Apenas 30 minutos. Então, vamos lá, vamos para o Excel. Então, qual a informação que nós temos? Que o trabalhador, ele tinha direito a 30 minutos de intervalo por dia trabalhado, certo? Então, aqui, ó, 30 minutos. Mas sempre quando a gente vai fazer cálculo, tá, para considerar o período, nós não fazemos o cálculo em minutos. Nós precisamos transformar esses minutos em decimais. Como que a gente faz isso? A gente pega, tá, essa quantidade e divide por 60, né? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, eu vou pegar 30 e vou dividir por 60, que corresponde a 0,5. Então, 30 minutos corresponde a 0,5. Tá? Então, eu preciso transformar minutos em decimal para eu fazer o cálculo. Só que aqui eu preciso fazer o quê? Então, eu tenho aqui essas horas extras de 1,5, né? Que o juiz falou que... Aqui, ó, a nossa anotação. Para crescer o adicional de 50%. Então, 1 mantém o valor da hora e 5 acrescenta o adicional. E eu preciso incluir esses 30 minutos. Como eu tenho aqui um decimal, nós estamos trabalhando, tá? Com duas frações idênticas, tá? Os dois estão em decimais. E para eu unir os dois, eu multiplico. O que eu tenho aqui? 0,75. Tá? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Mas só para a gente tirar a contraprova, tá? Para vocês verem como isso aqui dá certo. E na hora que eu for explicar, vai ficar mais fácil ainda. Eu tenho aqui, ó, R$5,75, certo? O valor da hora. Eu vou acrescer o adicional de horas extras. Aqui esse 1,5. Eu pego 5,75. Vou colocar o adicional de 50%. Então, nós temos 8,62. Veja bem, 8,62 é o valor da hora. O trabalhador ele tem direito a 30 minutos de intervalo por dia. Então, ele tem direito ao quê? A metade do valor da hora. 30 minutos é metade da hora, né? A hora tem 60 minutos. Tá? Isso é igual a 1 hora, 60 minutos. Não é isso? 30 minutos é metade disso. Então, se ele tem 60 minutos, que equivale a 1 hora, a 8,62, esses 30 minutos de intervalo será o quê? Metade, dividido por 2, 4,31. Que é o mesmo que eu pegar esse 5,75 e multiplicar por 0,75. Viu? 4,31.
Fer do céu, não entendi nada. O que você fez aí, pelo amor de Deus? Então vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Então o que eu fiz? Nós temos dois percentuais para juntar, duas frações, tá? Para juntar 1,5 e o 0,5. E sempre quando eu vou somar percentuais, tá? Qual que é a forma correta de se fazer? A forma correta de se fazer é multiplicando. Tá bom? Porque aqui eu teria, tipo, 150% e aqui eu tenho 50%. Tá vendo? A única coisa é que eles estão em decimais. Ó, só para vocês terem uma ideia. De novo. 5,75, tá? Então, 5,75 é o valor da hora. A hora extra tem um adicional de 50%. Vezes 0,5. Tá? Aqui é 50%. Ó, o valor da hora é o valor da hora mais 50%. Então, tá vendo que todo momento que a gente está falando de percentuais, quando eu pego 30 minutos, né? Qual que é o percentual desses 30 minutos dentro de uma hora? 50%, metade. Então, quando eu vou somar percentuais, eu multiplico. Então, foi isso que eu fiz aqui. Por quê? Fica mais fácil, mais simples, mais rápido. Então, que é a mesma coisa, tá vendo? Eu demonstrei aqui exatamente como eu cheguei para vocês. Eu não entendi nada. Volta, faz de novo, faz na mão, para você entendendo isso, tá? Até porque se você tiver que explicar, não basta a gente fazer. Você precisa entender para você conseguir explicar. Porque para você explicar no seu laudo, tá? Como você fez, você coloca aqui. Vai mostrando exatamente isso que a gente fez, ó. 60 minutos, pega aqui o valor da hora. O juiz ele deu o adicional de 50%. Aqui a gente acresceu o adicional de 50%. Então, 8,62, tá? Então, aqui a hora acrescida do adicional 8,62, que corresponde a 1 hora, 60 minutos. Mas o juiz reconheceu 30 minutos de intervalo, que é metade do valor da hora. Metade da hora. Mas, para o cálculo, a gente utilizou um multiplicador de 0,75, que é o valor da hora acrescido do adicional que o juiz deferiu, tá? Mais o percentual dos 30 minutos, tá? Sobre o valor da hora em si, chegando a 0,75. Porque para somar percentuais, eu multiplico. Fer, por quê? Matemática financeira, gente. Coloca aí como somar percentuais no Google que vocês vão encontrar, que a gente multiplica, tá? Matemática financeira básica, isso daqui. Todo perito tem que saber pelo menos esses mínimos, tá? Gente, isso aqui é sério. Principalmente para vocês da área trabalhista. Porque o que acontece? Nós temos aí no mercado uma movimentação de muitos profissionais atuando exclusivamente na área trabalhista. Nós não vemos isso nas outras áreas, tá? Então, normalmente quem faz bancário vai fazer bancário, faz um pouco de tributário, faz apuração de haveres, eles vão fazendo outras coisas, faz previdenciário, tá? E na trabalhista a gente vê o pessoal trabalhando ali exclusivamente com a área trabalhista. Então eles acabam não tendo um domínio dessas outras áreas, e isso é importante, tá? A gente ter esse não um domínio total, mas um pouquinho de conhecimento dessas outras áreas. E onde que a gente estuda matemática financeira normalmente? Na área financeira, né? Na área bancária. Então vocês precisam pelo menos desse conhecimento basiquinho aqui de matemática financeira, tá? Para facilitar aí a vida de vocês. É preciso? É o que eu falo para vocês sempre. Gente, não é que é preciso. Dá para se virar sem. Mas o seu dia a dia de trabalho será muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil se você ter esse conhecimento basiquinho aqui de matemática. E é decorar mesmo. Tipo assim, como que eu somo percentuais? Multiplicando, tá? É realmente decorar essas pequenas coisas para você entender, para você conseguir fazer uma impugnação, tá? Porque senão você não consegue nem encontrar erro no cálculo da outra parte, no cálculo do perito, tá? Então são essas coisinhas pequenas que fazem você ser acima da média, tá? E quem é um profissional acima da média também ganha acima da média, tá, gente? Então são coisas pequenininhas que a gente consegue aprender ali de forma muito fácil, tá? Muito rápido, porque são coisas ali realmente para decorar. Às vezes você tem uma colinha ali. Como mesmo que eu somo percentuais? Deixa eu ver aqui. Tá? Tem uma colinha
dessa matemática financeira básica para facilitar esse seu dia a dia de trabalho, tá? Então, aí a gente chegou aqui nesse valor. Então, eu vou utilizar o multiplicador 0,75 aqui no sistema do PJ Calc. Vendo? E eu posso deixar aqui no comentário, tá? O multiplicador utilizado considerou o adicional de 50% deferido em sentença e os 30 minutos de intervalo. Aí você coloca como você fez. Até para você lembrar, tá? Então você pegou 1,5, multiplicou por 0,5, tá? Chegando em 0,75. Prontinho. Aí no laudo você pode explicar melhor. Ou fazer uma anotação e deixar salvo, se caso você tenha uma impugnação, tá? Ficar fácil para você responder. E aqui a gente vai multiplicar pelo quê? Pelos dias trabalhados. Salvar. E gerar, ok. Marcar os reflexos. Vamos ver quais foram os deferidos. Descanso. Férias e 13º e FGTS. 13º. Opa. Férias e repouso. FGTS já está marcadinho aqui. Se fosse salvo certinho, 0,75 dias trabalhados. Perfeito. Tá bem? E terminamos as verbas. Terminamos as verbas. Agora é finalizar nosso cálculo. A gente segue. Não tem multa de 40%, né? Porque o trabalhador continua ativo. Contribuição social não muda. Não tem. Honorários, né? Foi deferido. Ó. Então a gente vai lá na sentença. Ó, foi reconhecida a justiça gratuita para o trabalhador. Aqui, honorários de sucumbência. E o reclamante não irá pagar, né? Ficou suspensa a exigibilidade. No entanto, a parte reclamada vai pagar. Porte de 10% do valor líquido que resultar da liquidação de sentença. Aqui, ó, novo. Quem vai pagar? A reclamada, que é a empresa, ela vai pagar quanto? 10% sobre o quê? Tá? Aqui é o valor. Fer, mas aqui você colocou o valor bruto, tá? Gente, aqui seria se a gente fosse tirar a contribuição social. Mas eu quero que vocês entendam que o sistema ele já faz dessa forma. Porque se eu coloco aqui para retirar a contribuição social, na verdade ele vai retirar a contribuição social que o trabalhador pagou. Tá? E não deve fazer isso. Tá bom? É que é dessa forma mesmo. Aí aqui você vai colocar o nome do advogado, a gente colocaria para o advogado do trabalhador, do reclamante. Trabalhador. Salvar. As custas judiciais. Tá? Vamos ver como está aqui no processo. R$ 200. Aqui ela fala sobre o valor provisoriamente arbitrado. A gente tem um pouco de discussão, tá? Sobre isso. Mas então a gente vai colocar R$ 200. Vamos colocar aqui na data do ajuizamento. Tá aqui nas anotações. Dia 10/10/2019. Colocando 10/2019. Albert.
e os honorários, né? Aí, gente, não vou entrar no mérito aqui nessa explicação também. Assista a aula de ADC 58 e 59, são duas, tá? E assista a aula sobre a última alteração da legislação que nós tivemos, Lei 14.000 e alguma coisa, é uma aula que eu dei em janeiro aqui no canal. Então vai ser o IPCAE, tá? Combinar com outro índice, sem correção, a partir do dia 10/10/2019, que é a data do ajuizamento, juros TRD, sem juros a partir do dia 10/10/2019, a partir de então, 11/11/2019, Selic Receita Federal. Após isso, né, nós temos essa recente alteração, a partir do dia 30 de agosto, que é devido ao IPCA, a partir do dia 30/8/2024, e a taxa legal, cadê como juros? A partir do dia 30/8/2024. Salvar. Ah, tem algo que eu esqueci. A gente precisa deduzir os valores que já foram pagos, tá? Então aqui nós temos horas extras que já foram pagas nos olerites. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui está a quantidade apenas. Então o que eu preciso fazer? Só avisando o pessoal, tanto o pessoal da formação FACT, quanto o pessoal que entrou no fundamental, vocês têm todos esses arquivos que eu vou mostrar agora, tá? Na plataforma. Então vocês têm acesso aos olerites, vocês têm acesso a tudo. Então veja, vendo aqui a gente tem os valores que foram pagos, ó. Adicional de horas extras. Tá? Aqui, ó. Ah, não, tem que deduzir, que a gente calculou de novo horas extras. Ó, tá vendo? Tem mais adicional. É aqui, ó, em 2019 também. Vendo? Horas extras. O que eu vou fazer? A gente vai aproveitar que nós estamos numa gravação. Eu vou pausar, vou copiar no Excel e deixar ali bonitinho no Excel pra gente só fazer a comparação. Mas lembrando, tá, pessoal? Olhem, aos alunos, olhem, porque isso aqui que é o importante, tá? Fazendo no sistema, a gente aprende o sistema e consegue parametrizar, mas o mais importante é vocês conseguirem entender o que o juiz quer, né, para que a gente consiga fazer tudo isso. Está vendo o quão é essencial nós praticarmos, que não basta a gente ficar apenas na teoria. A teoria ela é essencial, tá? Ela é essencial, ela é fundamental, ela é o passo inicial. E a gente precisa ter uma teoria muito boa, uma base muito bem estabelecida, muito sólida. Mas vocês precisam conseguir aplicar essa teoria na prática. Vocês só conseguem fazer isso praticando. Tem uma frase que toda hora eu falo do Sêneca, que é na arena que o gladiador pede conselho. Tá? Então, é ir para o campo de batalha, é ir para a arena, porque vocês vão. Somente assim vai surgindo dúvidas. Somente assim vocês vão praticando, vocês vão entendendo a interpretação da sentença, tá? Para que vocês se tornem aí excelentes profissionais. Lembra que eu sempre falo, bom você se torna? Então é isso, nós estamos nos tornando bom juntos, tá? Então eu vou passar essas informações para o Excel, mas meus alunos não deixem que eu separe todo esse material para vocês à toa. Olhem, analisem, tá? Verificam o que eu tirei, o que vocês pegaram, se teve alguma coisa de diferente, realmente para vocês aprenderem. Então, só um minutinho. Pessoal, vou extrair as informações e vou falar o raciocínio que eu desenvolvi aqui. Então, nós temos que fazer as deduções, tá? E nós somente podemos deduzir verbas idênticas.
E aqui vocês vão ver que a gente tem adicional de 50%, 70%, tá? E aqui a gente tem apenas o pagamento do adicional, não do adicional acrescido do valor da hora. Também um adicional de 100%, tá? Então, eu já parti do princípio que eu não tenho essas informações. Então, eu vou fazer as informações de acordo com a legislação, tá? O que eu fiz aqui? Aí. Então, eu imagino que essas horas 100% seja do quê? Seja de dia de descanso e feriado. Então, elas têm como eu posso dizer? Elas não vieram pelo mesmo motivo. Quantas horas 50% ela vem em razão de ultrapassar o excedente diário de 7 horas e 20 minutos ou as 44 horas semanais, as horas extras de 100% ela vem em razão do trabalho em feriado ou dias de descanso, ou domingos, tá? E essa 70%? Foi provavelmente essa 70% ela vem também em relação a ultrapassar as horas diárias ou as horas semanais. No entanto, ou pelo um excesso de horas diárias ou mensal. Então, como pode ser que ele fez? Então, até 20 horas a CCT, tá? Até 20 horas o trabalhador recebe, até 20 horas extras ele recebe 50%, da 20ª em diante 70%, vamos supor. Ou então as duas primeiras horas extras do dia 50%, da terceira em diante 70%, ou a primeira hora extra do dia 50%, e da segunda em diante 70%. Eu não sei, porque eu não tenho a CCT para saber. Provavelmente é isso. Então, veja, elas vêm do mesmo motivo. Ambas vieram do quê? Ambas vieram do excedente diário e semanal. Então, eu vou deduzir, tá? E esse adicional também. Porque ele veio da mesma coisa, mas ele veio aqui de uma produção que, na verdade, nem deveria ter sido pago como produção. Aí a gente vem aqui e soma. Cadê o botãozinho da soma? Aqui, ó. Tá vendo? Depois, ó, eu dou 2 cliques aqui, ó. Tá vendo? Eu selecionei tudo aqui e cliquei no botãozinho da soma. Aí eu dou 2 cliques, ó. Aqui. E ele vai copiar a fórmula. Tá vendo? Coloco aqui em moeda. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou deduzir das horas extras 50%, tá? Perto do intervalo. Não, a gente não tem intervalo pago, a gente não tem. Isso a gente só tem as horas extras pagas mesmo. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou deduzir. Agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar nas deduções, tá bom? Então, abro aqui o sistema, horas extras 50%. E eu venho aqui nas ocorrências. E aqui, ó, vou colocar o valor que foi pago. Eu coloco de 1 em 1? Não. O que a gente faz? Ó, setembro de 2018, né? Aqui, setembro de 2018. Então, eu venho aqui, eu dou um Ctrl C. No entanto, para eu colar no PJ Calc, tem um programinha que se chama Copia e Cola. Tá? Foi desenvolvido pelo professor. Ah, não vou conseguir pegar ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui para vocês. Deixa eu ver. Consegui. Esse aqui, tá? Ele foi desenvolvido pelo professor Sérgio Guedes. Como que eu faço para ter esse programa? É só vocês entrarem no site dele, aqui no finalzinho aparece, tá? Então, eu abro o programa, eu venho aqui no PJ Calc, clico aqui no primeiro, tá vendo? Dou um sim e ele vai colando tudo sozinho. Aí, ó, prontinho, tá? Aí, não tem mais nada para colar, então eu clico em não para sair, ó. Você entra aqui nesse site, Portal do Calculista, você consegue baixar esse programinha, copia e cola. E eu vou agora salvar. Agora, cálculos, operações, liquidar. Liquidar. A gente sempre usa essa terceira opção. Imprimir. Demora um pouquinho mesmo. E olha só. As horas extras ficaram aqui, ó, negativas.
por causa das deduções. Estão vendo? E lembra que a gente só pode ter dedução. Nós não podemos ter compensação, tá bom, pessoal? A gente só pode ter dedução, nós não podemos ter compensação. O que é dedução? É deduzir verbas idênticas. O que é compensação? Compensar uma verba com a outra. Então, eu estaria aqui, tipo, descontando esse adicional, essas horas extras de um adicional de salubridade. Eu não posso. Então, como essa verba ficou negativa, preciso vir aqui nela, horas extras 50%, e colocar para a área não compor o principal. Ela não vai deduzir, vai apenas demonstrar o cálculo. Outra coisa, o repouso também ficou negativo, então eu também tenho que colocar para ele não compor o principal. Fer, e as outras verbas reflexas compõem? Compõem. Tá? Por quê? Porque, igual o 13º salário, ele é calculado no mês de dezembro, né, de cada ano. Então, se naquele mês de dezembro ficou positivo, a gente mantém ele dentro do cálculo, tá? Ah, Fer, mas eu vejo vários profissionais tirando tudo. É um meio também, tá bom, pessoal? E depende muito do juiz, tá? Eu mantenho, até porque eu sei que esse juiz, ele prefere que mantenha. Mas às vezes, se for um juiz que tem ali um posicionamento um pouquinho mais pro empregador, pode ser que ele peça para você retirar todos os reflexos, uma vez que a verba principal não está compondo o cálculo, as acessórias também não devem compor. Então veja, olha, aparece aqui os valores negativos, tá? Mas a gente não deixa ele deduzir aqui dos valores do cálculo. E aqui está nosso cálculo prontinho. Vocês viram, gente, é um cálculo ali. É um cálculo que eu imagino que vai ficar aqui uns R$3.000. Pode ver ó, que o valor dele é baixo. É um cálculo que deu um pouquinho de trabalho, né, para nós realizarmos. E deu para vocês verem, tipo, várias decisões, vários detalhes que nós vamos aprendendo ali na experiência, na prática, no dia a dia, tá bom? Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostaram de ver a realidade prática da profissão, né? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, acabam só trazendo casos muito simplesinhos, e essa não é a realidade da profissão, tá? A gente vai se deparar com casos assim, e nós temos que estar preparados. Lembra que eu falei para vocês que o que é a sorte, né? Ela é quando a oportunidade encontra o preparo. Então nós temos que estar preparados para as oportunidades que vão vir, porque não vão vir apenas cálculos simplesinhos, tá? Vão vir cálculos aí um pouco mais difíceis e vocês têm que saber da realidade da profissão, têm que saber como é o dia a dia e nós temos que saber ter essa visão estratégica, fazer essa interpretação, entender o que o juiz quer de nós, tá? E conseguir ajustar tudo isso dentro do sistema. Espero ter ajudado vocês com essa aula. Espero que vocês tenham conseguido sentir aqui um pouquinho da realidade do dia a dia do trabalho pericial, ali como ele é de verdade, tá? Não ali, às vezes, com caso simplesinho de só cálculo de verbas rescisórias, cálculos extremamente simples. Não, a gente pegar ali os documentos e saber o que deve ser analisado, as decisões que nós temos que tomar dentro do processo. Então, me contem aqui se vocês gostaram. Também me mande lá no Insta e falem, né, se vocês querem mais casos práticos como esse. Então, mais uma coisa, confiram, né? Tentem fazer sozinhos, pratique, para que vocês vão ganhando experiência. E lembrem que eu falo que bom você se torna, para que você se torne, no mínimo, bom na profissão. Que a gente possa alcançar a excelência com o tempo.